E ele começou a me bater no namoro. Ele era um pastor que pregava no altar uma coisa, descia e vivia tudo de forma diferente. Ele queria disfarçar que ele não gostava de mulher, ele gostava de homem. E ele falava abertamente, a hora que você quiser, me fala que eu largo sua irmã. Primeiro, eu mudei, Deus me mudou. Depois, se você não voltar pra mim, eu mato você, sua mãe e sua família inteira. Eu saí da porta de casa e tinha um bode preto na porta da minha casa. E eu ali, 5 dias abortando, junto com as mulheres tendo bebê. Foi quando eu fui violada por um homem, um vizinho que estava perto da nossa casa, morava perto. Sim. E crianças na rua, vulnerável, sem pai, sem mãe olhando. Com as irmãs também, cada uma por si. Eu confiava nele porque parecia ser um homem confiável. E ali, então, antes de completar 8 anos de idade, eu confiei, entrei na casa dele. Foi quando ele me ofereceu bebida e comida, aquilo que eu queria. Sim. Então, nós comíamos, assim, coisas achadas na rua, resto de fruta. Era a situação que vivíamos. E com o tempo, quanto mais escassez, mais vulnerabilidade. Ali, esse homem me ofereceu lanche, bebida, eu entrei, sentei. Ele colocou também ali vídeos para maiores de 18, só que já era algo que eu já via, porque as minhas irmãs já colocavam. Então, era esse tipo de lar que nós convivíamos. Uma infância muito marcada de dores emocionais. Então, o que esperar de uma criança com ausência total de carinho, de atenção, de ensinamentos? Até hoje, na minha vida, eu não me lembro de ninguém nunca ter me ensinado os cuidados, como eu me proteger, contar para um adulto. Então, eu nunca falei absolutamente nada. E ali, aquele vizinho, quando ele me deu o copo de bebida, era morango. Lembra aquele suco de morango? Nossa, dá para 2 litros ou mais. Era nesse nível. Foi exatamente aquilo. Ele fez um copo, ele trouxe um sanduíche, alguma coisa assim. E quando eu bebi, eu já comecei a ficar sonolenta. E ele me dopou. Ali eu deitei, já fui apagando no sofá mesmo. Fui deitando, sonolenta. E quando eu dormi, aí o lapso de memória que eu tenho é quando os olhos vai abrindo e fechando, sabe? Sim. E ali eu fui vendo tudo que ele estava fazendo. Ele roubou a minha inocência ali. Só que, sendo uma criança que nunca foi prevenida disso, eu não sabia o que significava. Sim. Então, até completar 16 anos de idade, eu não sabia o que tinha acontecido comigo. Era, assim, uma inocência sem fim. Mesmo sabendo que existia coisas entre casais, eu não sabia o que tinha acontecido comigo. Então, aquilo ficou guardado no meu inconsciente até o ano passado. Ficou guardado. Eu não sentia nem tristeza, nem dor. Eu não sentia absolutamente nada ao lembrar do que tinha acontecido. E ali eu fui seguindo a minha vida. Depois eu vou voltar nesse ponto, porque é muito importante o que aconteceu diretamente com esse homem. E como foi que eu perdoei ele, eu vou contar só no final, porque é o que marca a minha história hoje. Então, quando eu estava em torno já de uns 10 anos de idade, 10 para 11, eu aceitei Jesus e eu nem sabia que existia Jesus, Deus. Eu ouvia falar em um Deus, mas eu não sabia absolutamente nada. Como eu era uma criança extremamente carente de atenção, a primeira coisa que aconteceu comigo foi me apaixonar por esse Deus que ama alguém sem conhecer. Então, eu comecei a conhecer esse Deus e eu fui muito radical. Eu orava todas as madrugadas, eu lia muito Bíblia e eu comecei a ter muito medo de acontecer alguma coisa comigo na casa da minha mãe. Só que eu não me lembrava, assim, com frequência do que tinha acontecido lá atrás. O meu medo é que algum homem na casa dela fizesse isso. Até porque, nessa época, as minhas irmãs também tinham vários namorados, trazia muitos homens para dentro de casa e eu tinha muito medo. Só que só depois eu fui entender que esse medo que eu tinha é porque já tinha acontecido comigo, né? E ali foi seguindo. Quando eu aceitei Jesus, que eu entrei para a igreja, não vou nem falar o nome, no momento não é viável, mas nessa igreja eu consegui confiança das pessoas, as pessoas também, por eu ser uma criança, me deram oportunidade, algumas pessoas, de morar na casa deles. Só que eu entendi que eu seria uma filha de alguém que nunca teve pai, uma mãe presente. Então, eu fui de cabeça, fui morar nesses lares, só que ao invés de encontrar carinho, ensinamentos, eu comecei a ser muito explorada em todos os lares que eu morava. Mas sua mãe, ela permitiu? Sim, a minha mãe permitiu porque ela já tinha uma outra filha. Eu tenho uma irmã mais nova que ela perdeu para adoção por maus
maus cuidados. Então, ela já não era muito presente, digamos assim, como mãe, né? Hoje ela tá super bem como mãe, mas na época era outra situação. Então, eu falei com ela que estava indo para a igreja, se eu podia morar na casa das pessoas de lá, e assim eu fiz. Fui morar na casa desses lares, só que com 11 anos eu já estava cozinhando em fogão a lenha, panelas grandes, limpando o quintal, banhando café. Eu estava assim, trabalhando de forma absurda. Nem eu sei como que eu dava conta de tantas coisas. Nossa, eu me lembro de um dia, agora deu vontade de chorar. Mas eu me lembro de um dia que eu tinha que acordar às 5 da manhã para lavar toda a louça da noite. E os meus dedos ficaram duros, endureceram. Cheguei na escola, minha mão não se movia, ficou travada. Frio, e aí a professora, é hora de começar a atividade. E eu olhei assim, eu travei, eu não sabia o que falar. Ela chegou perto de mim, eu falei, então, eu lavei louça às 5 horas da manhã, meus dedos estão duros. E eu comecei a chorar, faz um tempão que eu não falo disso. Sim. E ela falou pra mim, olha, fica tranquila, vem cá, vou te colocar no sol. Naquele dia, aquela professora foi como uma mãe, sabe? Sim. E eu fiquei no sol até o dedo ir voltando. E era nesse nível, eu acordava de madrugada, cuidava da casa, cuidava da criança, voltava, apanhava café, limpava quintal, fazia comida. Eu parava meia-noite. Até que eu decidi voltar, de fato, para casa da minha mãe com 15 anos. Só que nesses 15 que eu voltei, eu sabia o que ia acontecer. Se eu voltasse, o lar da minha mãe era um ambiente, espiritualmente falando, muito pesado, né? A gente sabe que uma casa que não tem o governo de Cristo é exatamente assim. Onde o inimigo, ele habita ali, né? Exato. E eu voltei já sabendo. Então, quando eu voltei, eu até tentei permanecer na igreja, continuei indo. E foi exatamente na época que um rapaz, ele começou a ir na igreja, nunca tinha visto ele. E ele falou que era daquela igreja. E ele, assim, logo no início, olhando, mandando recadinho. E eu tinha um plano. Horrível. Quando eu entrei logo, assim, eu recebi uma certa profecia de que eu levaria a mensagem do Senhor a muitos lugares. E essa profecia me agarrou de um jeito que eu queria facilitar. Então, eu sabia assim, olha, se eu casar vai facilitar, porque eu vou ter uma pessoa para caminhar comigo. Então, só que ao mesmo tempo eu me olhava e eu me achava a pessoa mais feia do planeta. Eu me olhava no espelho, eu tinha nojo de mim, eu me achava muito feia. Eu não sabia que estava interligado ao que aconteceu comigo lá na infância, né? Sim. Então, eu tinha nojo, eu tinha asco, eu me achava feia, horrível. Eu me olhava no espelho e eu me perguntava, quem vai querer namorar com isso? Então, primeiro que chegar, e na escola, inclusive, nenhum menino nunca tinha chegado perto de mim. Então, a minha ideia era que eu era muito horrorosa e isso era a resposta. Só que não é porque eu era feia, porque eu era mal cuidada, eu era alguém que trabalhava de 5 da manhã, sim. De noite ia para a igreja, chegava, sei lá, meia-noite do culto. Exato. Então, assim, eu não tinha um creme de cabelo, eu não tinha uma roupa bonita, era sempre as mesmas roupas. Então eu não sabia que eu era mal cuidada, né? A verdade é que eu imaginava que eu era feia. Então eu me olhava com esse olhar e eu tinha um plano. O primeiro que chegar, que me pedir em namoro, eu vou namorar e casar, porque depois eu posso não ter outra oportunidade. Quando ele chegou, que começou a rolar essa situação de gostar de mim, eu achei incrível. Eu falei, olha, tem alguém no mundo que vai gostar de mim, que quer algo comigo, quer alguma coisa. Então, eu aceitei namorar. 10 anos mais velho, eu com 15, ele com 25. Ele que já tinha namorado a cidade inteira. Nossa. Com aquele currículo, né? E eu aceitei, acreditando até que ele era da igreja, porque ele estava indo a todos os cultos. Logo no início, que nós começamos a namorar, a minha mãe tinha uma expectativa de me casar, de fazer o meu casamento, porque ela não conseguiu de nenhuma filha. Eu era, assim, a última opção. Ela falou, não, essa eu vou casar. Então, ela ficou muito chateada quando ela viu que eu logo me entreguei, assim, nos primeiros meses. A igreja me colocou de disciplina no último banco. E aquilo, para mim, foi uma grande vergonha, não por causa da igreja, mas por causa de Cristo. Eu sabia que o Deus que eu tanto amava, eu tinha traído ele. Eu acredito que eu nunca olhei como uma traição
as regras e as doutrinas da igreja, mas ao que o Senhor tinha me ensinado até ali. Então aquilo para mim foi uma grande vergonha, mas eu tinha uma carência e uma dependência. E assim, eu posso dizer que 100% das pessoas que não tiveram um pai presente, uma figura paterna saudável, vai carregar essa carência talvez pela vida toda. E eu carregava essa carência, essa dependência emocional. Era muito triste olhar para mim e falar, falta alguma coisa. E eu comecei a encontrar isso em relacionamento. Então, quando eu estava com a pessoa, eu estava feliz. Ele ia embora, parecia que tinha um vazio enorme na minha vida. E ali no processo de toda a minha vida, eu senti que eu estava cada vez mais vazia, cada vez mais dependente de outra pessoa. Namorei com ele, perdi a minha virgindade e ele começou a me difamar, falando que eu não era mais virgem. Só que eu não sabia que aquilo que tinha acontecido na minha infância tinha me roubado essa, vamos dizer que essa prova, né? Para não falar o nome mais específico. Ele começou a me difamar para todo mundo, para minha família. Ele falou para todo mundo que eu não era, que ele tinha ficado com várias pessoas assim e que ele tinha certeza que eu não era. E eu passando aquela humilhação e eu falando, se antes era difícil conseguir alguém, imagina alguém agora não sendo virgem. Então eu vou ficar com ele. Ele era como se fosse minha última opção. E ele começou a me bater no namoro. Ele me agredia, batia no meu rosto. Eu cheguei a levar ele na delegacia. Nossa. Cheguei a denunciar ele. Eu levei a minha mãe, porque eu era menor de idade. E ele era assim, ele me agredia. Depois ele voltava, chorava, falava que Deus mudou ele. Então era cada vez era uma situação. Primeiro, eu mudei, Deus me mudou. Depois, se você não voltar para mim, eu mato você, sua mãe, sua família inteira. E aí, cada situação, cada término era muito exaustivo e eu voltava. Cada término eu voltava. Depois de, acho que mais ou menos um ano, eu já não estava aguentando mais. Eu estava saturada, cansada de tanto tentar. E aí, eu falei com a minha irmã, a segunda mais velha acima de mim, e ela falou para mim, olha, quer ir embora, quer fugir? Vai para casa da nossa avó no interior. Só que eu nunca tinha nem saído daquela cidade. Ela falou assim, olha, eu desenho um mapa para você. E ela ainda falou mais, eu compro o seu enxoval de casamento completo, eu compro tudo que você tem, você usa o dinheiro para viagem, porque eu não tinha dinheiro nenhum. E você compra também um celularzinho pra gente se comunicar e eu te ajudar a chegar na casa da nossa avó. E eu fiz assim, comprei a passagem, fui embora. No dia seguinte, ela se casou com ele. A minha irmã se casou com ele. É o quê? E assim, eu vou trazer a história dela bem resumida, porque não cabe a mim, né? Com todo respeito, eu vou resumir só o acontecimento, que as pessoas ficam curiosas, né? E depois, o que aconteceu? Então, eu vou trazer o acontecimento. Depois que ela casou com ele, ela já tinha um filho. Ele assumiu antes dele. Isso, e ela tinha, acho que 18, 19 anos. Ela já tinha um menino, ele assumiu o menino dela. Com o passar dos anos, eles tiveram 3 filhos e ele sempre agrediu ela. Então, assim, tudo que eu sofreria na mão dele, ela sofreu. Mas ela não fez isso de te mandar embora pra ficar com ele, não? Tinha acontecido situações deles saírem juntos enquanto eu namorava, mas ela dizia que era pra vigiar ele. E eu, assim, primeiro namorado, eu acreditava em tudo. E eu era, assim, tão inocente que, por exemplo, quando ele me chamava pra ir numa pizzaria, um lugar assim, eu levava ela junto, porque eu tinha vergonha, assim, de não ter assunto. Então, ela sempre estava ali como amiga no meio da relação. Então, quando ela casou, teve 3 filhos com ele, viveu todos esses anos, ela sofreu, e eu olhando para a vida dela, eu agradecia tanto a Deus, eu falei, Senhor, eu não desejo para ela o mal, mas eu vejo que o Senhor me preveniu. E aí, um ano atrás, mais ou menos, eles se divorciaram de tanta agressão, e ele ficou preso vários meses. Todas as vezes ele fazia o que ele fazia comigo. Ele ia, ameaçava, ia com faca, ameaçava as crianças e ela voltava. Então, eu vi que realmente tem pessoas que não mudam, não quer mudança. Eu sei que tem pessoas, tem relacionamento que muda, mas se a pessoa já está num relacionamento de agressão, e hoje eu posso falar como terapeuta, se você já está num relacionamento abusivo, dificilmente o outro vai mudar. Eu quero deixar muito esse alerta para as mulheres, para ter cuidado, porque a nossa carência da falta do pai pode nos fazer ficar muitos anos em relacionamento abusivo e perder anos da nossa vida com uma pessoa que vai te agredir, você está correndo risco de vida. Então é muito sério tudo isso. E aí, voltando lá atrás,
Esse namorado casou com ela e eu fui para casa da minha avó. Na casa da minha avó, voltei para a igreja, a mesma igreja que eu já frequentava. No que eu cheguei, tinha o pastor de 23 anos que era solteiro. Casado não, desculpa, ele era solteiro. Só que todo mundo queria ele. Aí eu entrei na fila de querer ele também, de orar, jejuar. Falei, não, Senhor, se elas estão orando por ele, eu também vou. Porque o meu plano é alcançar vidas. E se eu preciso me casar para alcançar vidas, eu vou me casar. Então eu tinha dentro de mim uma certeza que eu não orava para saber se essa certeza era de Deus. E aí está o perigo. Porque quando você tem uma certeza dentro de você, não quer dizer que é Deus que colocou aquilo. Isso. Só que eu sempre quis ajudar a Deus. Sabe, irmã? Eu sempre quis ajudar no sentido assim, eu sei que Deus faz, mas se eu fizer a minha parte, vai ser mais rápido. Entende o meu pensamento? Era assim que eu pensava como adolescente. Então, quando eu entrei, por ser alguém nova na igreja, é lógico que ele quis namorar comigo. Então, começamos a namorar, só que a igreja tinha uma regra. Tinha que namorar e me casar com 6 meses. Por ele ser pastor. Se ele não fosse pastor, poderia ser 1 ano. E ali, depois de tanto tempo, esperando aquele relacionamento, deu certo, ele me pediu namoro, só que enquanto eu estava namorando com ele, de forma muito rápida, eu vi tudo que ele fazia de errado. Então, ele era um pastor que pregava no altar uma coisa, descia e vivia tudo de forma diferente. E aquilo me frustrou de uma maneira. Só que tinha um problema, minha avó estava pagando todo o meu casamento e eu morava na casa dela de favor novamente. Mais uma casa, mais um lar. Sim. E ali, quando eu falei para minha avó, eu não podia falar para ela tudo de errado que ele fazia, que ele roubava, que ele fazia várias coisas da igreja, que ele pregava, descia e fazia tudo contra. Sim. E eu não podia frustrar ela, porque ela era apaixonada por ele. E ela não vai nem assistir, porque ela não entende de rede social, mas se ela assistisse, talvez ela se frustraria muito, porque na casa dela hoje tem várias fotos dele com a esposa dele, de tanto que ela gosta. Tem portas-retratos de foto dele com a esposa. Olha pra você ver o tanto que ela gosta. Então, assim, ela... Nem contei, ela nunca soube de quem ele era. Só que eu falei pra ela, eu não posso me casar com ele, eu não gosto dele, não vai dar certo. E ela falou comigo, ou casa ou pode ir embora da minha casa. E aí, se eu voltasse pra outra casa, tinha o que casou com a minha irmã, mas poderia me querer de volta. E ele queria de volta. Ele tentou várias vezes, ele tentou anos, né, ter o relacionamento de volta. E ele falava abertamente, a hora que você quiser, me fala que eu largo sua irmã. Então eu não podia nem voltar e não tinha pra onde ir. Sim. E aí, na época, eu continuei com o plano de ajudar a Deus. Tinha um missionário viajante. Olha o tanto de coisa errada que eu fiz na minha vida por carência. Tinha um missionário viajante pregando, solteiro. Eu olhei pra ele, ele olhou pra mim. Que triste. E ali eu falei, é a minha chance de sair desse daqui. Porque esse aqui é ladrão, mas aquele dali tem cara de que é um homem de Deus. Entrei no relacionamento. Comecei a namorar com ele. Terminei com outro. Tentei enrolar minha avó por um tempo. Só que a minha avó não aceitou. Minha avó falou, ó, não vai casar, vai embora. E aí ele falou, você não tem pra onde ir, vamos pro Espírito Santo. É quando eu saio do interior, sim, onde eu morava, e venho pro Espírito Santo morar aqui. Aqui não, né, no caso. Sim. Até esqueci que eu não tô lá. Mas fui pra lá, e lá nessa nova vida, sim, eu estava com os meus documentos presos pra casar cá. Eu não podia me casar com ele lá. Eu tinha que esperar tudo se resolver, o tempo concluir pra me casar lá. E ali ele me propôs um relacionamento, vamos dizer, amigável, sem que as pessoas soubessem. E eu aceitei. Ele continuou pregando nas igrejas. E na época, hoje em dia não, mas na época, quem tinha DVDs de pregação era, de certa forma, famoso, né? Sim. Então era o caso dele. Ele pregava em muitas igrejas grandes. E ele me propôs viver amigada até sair os meus papéis. Não namorar pra todo mundo saber? Mas... Não, todo mundo sabia que vocês namoravam. Isso, mas não sabia que era um certo... com ele. Que era um certo casamento, né? É morar junto, no caso, falava, né? Então, sim, morei junto com ele até... E aí, é aquele papo, né? Ah, Deus entende. Quem não usa isso, né? Deus entende que meus papéis estão presos. Usei essa mesma desculpa. Nesse relacionamento, foi mais uma grande frustração. Por que eu tô trazendo... cada detalhe, porque eu quero mostrar aqui que cada ferida emocional é uma pancada. E essa pancada fica marca, fica cicatriz. Então, de trás até aqui, olha quantas dores emocionais eu já contei.
Olha lá na frente o que Jesus precisou fazer para me restaurar. Foi muita coisa. E nesse relacionamento com esse missionário, eu tinha certeza que ia dar certo. Então eu falei, é com ele, ele viaja o Brasil todo, eu vou alcançar muita gente, eu vou pregar para o mundo inteiro, igual ele faz. Meu plano deu certo. Se eu tinha certeza, então era só esperar a questão dos documentos liberar. E ali, depois de meses namorando, eu fiquei grávida. E aí? Grávida, sem casar. E aí? Os meses foram passando, eu fiz os exames, só que eu tive um incidente, vamos dizer assim, que até hoje eu não sei se foi espiritual, se realmente aconteceu, se foi físico, mas eu saí da porta de casa e tinha um bode preto na porta da minha casa. Só que eu precisava sair porque eu estava atrasada. Quando eu saí, o bode preto correu atrás de mim. Até hoje eu não sei se isso foi espiritual ou se realmente aconteceu. Era um bode chifrudo. No que eu corri, eu escorreguei na poeira e bati a barriga no chão. Quando eu bati a barriga no chão, eu fiquei já com medo. Eu pensei, eu acho que eu perdi. Só que eu não quis saber. Eu falei, não perdi. Quando a mulher está grávida, mesmo estando numa situação errada, de forma alguma ela quer perder a criança. Sim. Ela entende que essa criança é uma bênção. Isso. Então, quando aconteceu isso, eu estava indo para uma consulta, mas não era de exame, era só uma consulta. Ralei a barriga, até hoje eu tenho a marca do ralado. E quando eu volto para casa e dei um tempo, eu não sentia nada. Eu não senti dor, eu não tive nenhum aborto, nada. Ficou normal. Barriga crescendo, tirando foto. Só que quando eu fui fazer o exame um tempinho depois, já não tinha batimento cardíaco. E assim, foi de uma frieza absurda. A pessoa que me atendeu, o médico, olhou pra mim e falou assim, não tem vida não, pode ir lá fazer o aborto. Foi assim, só olhou pra mim e falou que não tinha vida e que era ir fazer o aborto. E eu estava indo ver se estava tudo bem. E ali saí, mais uma vez, ferida, arrasada, no fundo do poço, em todos os sentidos. Sim. Voltei pra casa e falei, eu já vi milagre antes. Eu já orei por milagre. Pessoas já foram curadas na minha frente. Não é porque eu estou em pecado que o milagre não vai acontecer. O Deus que eu conheço é misericordioso. Esse bebê vai ressuscitar. E eu me recusei a ir fazer a retirada do feto. Passou uns meses, a barriga já não crescia. Eu me coloquei em risco. Sim. Só que eu era uma menina, 18 anos. Pensa, uma criança, sem ninguém para te instruir, sozinha no mundo, em um lugar que eu só conhecia ele. Depois de uns meses, eu decidi ir para o hospital. Sim. E ele me levou e me abandonou no hospital. Ele me deixou lá sem roupa, sem nada. Sem nada. Como assim? Ele deixou e foi embora? Foi embora. E ali, gente, não tem como me emocionar, porque eu ainda vejo o cuidado de Deus. Não é tragédia mais, não é dor mais, é Deus cuidando. Sim. Mesmo de uma pessoa que decide se afastar dele. Foi o que aconteceu comigo. E ali ele me deixou no hospital sangrando. Os médicos colocavam uns comprimidos dentro de mim por baixo, que era para dar dilatação. Os médicos disseram que eu tinha que abortar naturalmente e foram 5 dias sem roupa. A roupa que eu tinha era tanto sangue, mas tanto que saía, mas tanto, que não tinha roupa que ficava. Eu fiquei no lençol, enrolada de lençol. Eu passei de lençol e aqueles vestidos sem peça íntima, 5 dias no hospital. Depois de 5 dias, o bebê saiu. Era pequenininho assim, dava a entender que era um menino. E aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, vou fazer o quê? Aí consegui um jeito de ligar para ele. Ele me buscou, mas já não queria mais nada. E ele estava tendo já assim, um certo caso com uma amizade que eu tinha, uma menina que era minha amiga de escola, porque eu tinha voltado a estudar nessa época. E ele estava tentando ter um caso com ela. Então, eu olhei para mim mesmo e falei, o que eu vou fazer agora? Descobri que tá me traindo, acabei de perder um bebê, fiquei sozinha no hospital, não sei quanto tempo. Não ia lá nem pra saber como que você tava, não ligou. Abandonou mesmo. Não ligou, ele me abandonou 5 dias sozinha, sem nenhuma visita, sem roupa. E assim, só me emprestaram o telefone, porque não se emprestava na época, só para ligar e avisar que tive alta. Para isso, eles emprestavam no hospital. Na época, foi uma maternidade. Sim. E eu ali, 5 dias abortando, junto com as mulheres tendo bebê.
porque os hospitais não têm um leito separado. Sim. É um absurdo. Eu olhava pro lado, elas tinham medo de mim. Toda mãe que tem um bebê assim, olha para alguém que tá abortando com dor, tem medo de sequestro, tem medo de alguma coisa. Então eu estava sozinha, sem ninguém para conversar, porque as mães tendo bebê não tinham confiança em mim. E era eu e os meus pensamentos e a vergonha de falar com Deus. Porque quando você está no pecado, que você tem o entendimento que você está e você está errada, você não consegue orar. Você não consegue falar com Deus. Você olha para si mesma e sente vergonha. E eu estava nesse lugar de vergonha, de medo de falar com Deus. E Ele me rejeitar, Ele jogar na minha cara todos os meus erros. Então eu não orava, de medo. Voltei para casa e ali eu precisei traçar um plano. Eu estava sozinha no mundo de novo. E quando eu olhava para o meu passado, eu me perguntava, quando eu não estive sozinha? Eu nunca tive um adulto responsável. Quando eu fui para os lares adotivos, eu estava sozinha de novo. Eu nunca tive alguém para olhar por mim e falar, eu vou cuidar de você de verdade, sem nenhum interesse. Os relacionamentos era para usar o meu corpo. Então, foram muitas vezes que eu olhava para mim e falava, se tem alguém que talvez queira a minha presença, é Deus. E eu não quis Ele. Então eu senti essa vergonha. Saindo ali do hospital, eu precisei olhar para mim mesma e ver, eu tô sozinha, então agora eu vou trabalhar. Eu nem sei por que eu me maqueio para essas situações. Me derreto toda. Mas eu fui trabalhar. Trabalhei em quiosque de praia, servindo cerveja o dia inteiro. O que aparecia, eu trabalhava. Consegui organizar uma casa para mim. Uma casa não, uma kitnet para morar sozinha. E ali eu consegui comprar minhas coisas, refazer minha vida e trabalhar. Só que o vazio permanecia. Eu não entendia por que tanta carência de pessoas ao meu redor. Eu só fui entender lá na frente, quando eu me tornei terapeuta. Mas ali era o vazio. E esse vazio, eu quero deixar muito claro que pessoas que sentem esse vazio, vai buscar em pessoas. Vai buscar, você vai buscar, você sempre vai esperar a ligação de um pai, de uma mãe, de alguém que você ama, e você vai olhar para você mesmo e você vai estar sozinha. É um vazio inexplicável. Não dá nem para dar um nome para esse vazio emocional. Trabalhei, organizei minhas coisas. Quando eu estava bem, entrei de novo em outro relacionamento para cobrir o vazio de novo. Eu falei, não, vamos namorar certinho, vamos casar, vamos seguir. Sim. Só que ele queria disfarçar que ele não gostava de mulher, ele gostava de homem. Pela minha carência emocional, que era absurda, eu não me importava, eu só queria alguém do meu lado. Mas você sabia que ele era atraído por no processo. Sim. Né, no processo que eu fui saber a falta de interesse de mulher, mas a carência era tão grande que só de estar de mão dada, dar aquele beijinho assim, ter alguém do lado era suficiente. E eu me casei com ele. Eu me casei, assinei os papéis. E ele era católico, saía toda sexta-feira para bar. Eu já estava nisso, porque desde que eu fui morar sozinha, eu tinha tanta vergonha de Deus que eu decidi ir para o mundo de vez. Foi a primeira vez que eu falei assim, agora eu tô desviada. Porque até então eu estava no pecado, mas eu ainda ia para a igreja, eu ainda orava, eu ainda tinha no meu coração a vontade de casar com alguém, de ter um chamado ministerial. Eu ainda estava vivendo isso. E quando eu cheguei nele, eu já estava realmente desviada. Para mim foi assim, agora acabou, estou no mundo, vou casar com alguém do mundo e vou viver. E foi isso que eu fiz. Eu fiquei quase 5 anos com ele, casada, vivi as mesmas coisas, mas no final começou a se tornar de novo abusivo, agressivo, porque ele não estava feliz com uma mulher. Ele não queria uma mulher. Ele não queria. E quando terminou em divórcio, e eu nunca contei isso nos meus outros testemunhos, porque eu tinha vergonha de falar que eu já fui divorciada. Eu já fui em vários podcasts contar, mas eu acredito que é a minha história. Sim, faz parte de mim, aconteceu, eu errei. E eu não conto isso com orgulho para dizer divorciem, tá sofrendo.
né, não é para isso que eu conto. Eu conto porque faz parte da minha história. Então, isso é o que eu sempre pulei nos podcasts, porque dói você carregar um currículo. É uma marca na história. É a mesma coisa de uma cirurgia de um bebê, sabe? Quando você faz ali uma cesárea e fica aquela marca. Esse divórcio é uma marca, é uma mancha que eu vou carregar na minha história. E daqui anos eu vou estar contando a minha história para as pessoas e eu vou estar falando dessa marca. Quando terminou o divórcio, 5 anos, assim, que a maioria dos anos foram tranquilos, porque ele era tranquilo. Mas quando ele não queria mais, já não interessava. E foi casamento mesmo. E eu estava pagando o casamento quando eu divorciei. Eu devia 30 mil reais ainda. E quando eu divorciei, ele falou para mim, você não vai ficar com nada. Ele ficou com 2 casas, com carro. E ele falou, eu só divorcio se você assinar os papéis. E ficar com a dívida que nós temos de 30 mil. Eu olhei para ele e falei, não vai dar nada mais, eu fico. E fiquei com essa dívida. Agora, divorciada, Deus vai querer alguma coisa comigo. Divorciada, larguei. Ele me deu tantas chances e todas eu cuspi no prato que eu comi. Então, acabou. Para mim, aqui acabou. Eu assinando o papel, divorciando e entendendo que a minha vida tinha acabado. Para mim, era exatamente uma sentença de um fim de vida. Toda a minha vida eu lutei para sobreviver. Mas ali, já no final, quando eu estava me separando, antes de assinar o papel, quando estava definido a separação, eu olhei para mim e falei, acabou. Eu tinha entendido que eu tinha perdido o chamado que ele me disse quando eu tinha 12 anos de idade. Falei, o Senhor me chamou para alcançar vidas, para levar a palavra, e eu tô aqui, no fundo do poço, sem nada. E o que eu faço agora? Naquele momento foi quando eu decidi orar. Sim. E eu falei toda a verdade que estava dentro de mim. Eu falei, Senhor, eu até aqui eu só fiz coisa errada. Eu não acertei em nada porque eu tentei te ajudar. Mas se tiver alguma coisa ainda em mim que o Senhor queira, toma, me traz de volta. Porque nem eu vejo mais o meu valor, nem eu vejo mais o meu amor próprio que eu nunca nem tive. Mas se o Senhor quiser alguma coisa comigo ainda, eu tô aqui. Mas eu tô aqui sem nada. E nesse momento eu entendi que Deus nunca quis nada de mim. Ele nunca quis. Ele nunca precisou que eu estivesse casada. Ele não queria isso. Ele queria o meu coração. Ali a minha ficha caiu. Porque quando eu não tinha nada, eu tô falando de nada. Tô falando de alguém que foi morar, assim, em 2 cômodos, sem família, longe da família. Nem telefone para ligar tinha. Então, eu estava, assim, na situação de não ter nada e nem ninguém. Naquele ano, quando eu perdi tudo, eu vivi o que Noemi e Ruth viveu na palavra. Porque Noemi perdeu tudo. Noemi perdeu o marido, os filhos, a casa. Noemi foi para um lugar que ela estava se sentindo amarga. Eu posso te dizer que eu estava exatamente como Noemi. Amarga, ferida, mas eu fiz o que Noemi fez. Eu voltei para a casa do pão. Eu voltei a falar com o Senhor de verdade. Dessa vez, não era para pedir. Era só para me render. E eu quero deixar muito claro que todos nós precisamos viver esse processo. Se você ainda não viveu o processo de se despir da sua vontade, de se despir daquilo que você acredita, esse é o momento. O Senhor, ele só pode trabalhar na sua vida se você se entregar, se render por completo. Sim. E quando eu cheguei no fundo do poço, foi exatamente esse momento. Eu falei, Deus, eu tô aqui. Eu não tenho mais nada, mas se o Senhor quiser... E era isso que ele queria. Eu precisava entender que ele não queria nada. E ainda hoje, ele não quer nada de você. O problema é que, como a própria palavra diz, que não ajunteis tesouros nessa terra, porque aqui vai consumir, vai acabar. É sobre isso que o Senhor está falando. Isso. E tem tantas pessoas acumulando tesouros, fazendo e produzindo, mas e Deus está onde? Viver na dependência de Deus, né? Exato. Isso. Quando a gente vive na dependência dele, você pode ter tudo, que você entende que nada te falta. Mas sem ele,
tudo que você tem é vazio. Sim. E aí hoje eu chego nesse entendimento com muita alegria. E naquele ano, como Noemi retornou à casa do pão, eu retornei ao Senhor. E foi o ano em que a minha sorte foi mudada literalmente, porque eu novamente pude encontrar o Senhor de verdade. Eu pude viver o que a própria palavra diz, que é a paz que excede todo entendimento. Mesmo, lembrando, divorciada, com dívida, sem ninguém. E naquele ano, encontrei com o Senhor novamente. E ali, quando eu já não queria mais ninguém, que eu tinha certeza que eu só queria eu e Deus, eu senti que eu estava bem, eu estava no caminho certo. Foi o ano que o Senhor apresentou meu marido, que hoje é o meu esposo já há quase 10 anos. Nossa. E assim, parece até ruim falar que eu conheci uma pessoa no mesmo ano que eu me divorciei, mas é Deus quem escolhe o tempo de restauração. E quando ele chegou, eu ainda estava com medo. Eu ainda estava com medo de confiar na pessoa errada. Eu ainda estava com medo de me achegar, de me entregar. Mas eu sentia paz nele, porque sem conhecer ele pessoalmente, nós já jejuávamos, orávamos juntos, fazíamos devocional. Então, antes de conhecer ele pessoalmente, nós nos entregamos juntos ao Senhor. E ali nós começamos a viver primeiramente em Deus, antes de ver ele pessoalmente. Então, eu vi ele, é muito interessante esse, porque quando eu vim, ele é daqui de São Paulo. Sim. Quando eu saí de São Paulo e saí do Espírito Santo e vim aqui em São Paulo conhecer ele, nós dois já tínhamos uma vida enraizada em Cristo. E ali nós começamos a namorar, tivemos a nossa filha, nos casamos também. E eu pude ver a restauração de Deus tão rápido. Mas quando Deus restaurou a minha história? Quando eu me despi inteira. Quando eu tirei tudo de mim, quando eu realmente mostrei meu coração para ele. Falei, Senhor, aqui está o meu coração, é isso aqui que eu tenho, não tem mais nada, é só o coração mesmo. E é verdade, a única coisa que eu tinha era meu coração, porque fisicamente não tinha nada. E ali o Senhor trabalhou com o que eu ofereci. Ele trabalhou com o coração verdadeiramente. E o meu esposo, eu posso dizer exatamente que ele foi Boaz na minha vida, porque ele conseguiu resgatar tudo que havia em mim. Eu me achava feia e ele todos os dias me dizia que eu era bonita. Eu me achava a pior pessoa do mundo e ele me mostrava na palavra que eu era amada. Então nós fomos trilhando, a minha filha nasceu e eu me batizei. Ali começou a minha vida a ser restaurada. E ali eu voltei a fechar alguns ciclos e um deles foi voltar a estudar. Lá, quando eu te contei os relacionamentos abusivos, todos eles me mandaram parar de estudar e eu obedeci. Eles falavam assim, pra que estudar, escola, ensino médio, nada a ver, você não precisa disso. Voltei a estudar, foi uma das primeiras coisas que tanto Deus me pediu, quanto eu entendi no processo terapêutico. E eu me achava burra, mas burra no nível de ter vergonha de conversar com as pessoas. Então eu não tinha coragem de conversar com pessoas, de tirar foto, nunca que eu abriria uma câmera e falaria. Por quê? Porque eu não me achava o suficiente. E quando Deus falou comigo, fecha os círculos que estão em aberto, eu entendi que eu precisava estudar. E ali voltei, comprei a mochila, voltei a estudar. E assim, foi um processo que eu sentia muita vergonha, porque eu já estava me achando velha, com criança dentro de casa. Então tem isso, né? Exato, que eu já tinha uma filha, Sim. então você se sente muito envergonhada por não ter feito. Quando eu terminei o estudo, o Senhor me perguntou, e agora, o que você vai fazer? Eu estava fazendo terapia, eu estava terminando o estudo, o ensino médio, e aí o Senhor me perguntou, o que você vai fazer agora? E ali o Senhor me trouxe à memória aquela lembrança lá do início que eu contei do vizinho, que me levou para casa dele. E eu comecei a orar, Senhor, o que tem de errado naquilo? Eu nunca nem chorei falando disso na terapia, eu nunca nem senti nem nada. Eu falando era igual eu estou aqui agora. Eu não me emocionava e você percebeu que eu sou uma pessoa muito emotiva. Então, uma pessoa que é muito emotiva, que chora muito naturalmente, que é o meu caso, nunca chorar por um trauma, não parece, de certa forma, fora da lógica. E ali, Deus falou comigo, vai chegar o tempo. E a minha oração mudou. Senhor, quando o Senhor souber que eu estou pronta para lidar com essa dor, traz à tona. E foi ouvindo um podcast como esse, de alguém testemunhando como eu testemunhei aqui, que as minhas memórias foram destravadas e veio a emoção que eu senti
enquanto o vizinho fazia aquilo comigo. Era a emoção que faltava. E essa emoção era de medo, de nojo, de falta de proteção. E ouvindo um podcast, fazendo almoço, meio-dia veio assim na memória. Tum! É como se tivesse caído alguma coisa em mim. E eu tentei desmontar. E aí eu falei, não, eu tenho que soltar minha filha na escola. Quando eu voltar, eu choro. Calma aí. Foi assim, uma conversa comigo mesma. E eu falei com o Senhor, o que eu faço com os meus atendimentos terapêuticos? Porque eu sou uma terapeuta, eu cuido de pessoas. O Senhor falou comigo, cancela, porque hoje é eu e você. Deixei minha filha na escola, que eu levo ela de carro. Levamos e buscamos todo dia de carro. No que eu voltei, me deu tanta dor. E eu falava com Deus numa indignação. Por quê? Passei mal. No dia seguinte, eu não levei minha filha na escola. Sim. Deixei ela em casa porque eu não saí da cama, eu não tomei banho, eu fiquei com a mesma roupa. E a sensação era assim, de uma depressão extrema de uma vez só. No dia seguinte, eu não tinha lágrima de tanto que eu chorei. Eu não tinha tristeza, eu fiquei apática. O sentimento de apatia é quando você não tem nem tristeza, nem alegria, nada. Sim, você sim. fica fria. E eu fiquei, pra mim, depois que eu senti essa emoção, é a pior de todas. Porque a apatia, você não consegue se definir. Eu tô o quê? Eu tô triste? Tô bem? Não tô bem? É uma sensação muito de inércia. E ali, no meio da dor, eu só tinha Deus e era ele falando comigo e o meu esposo falando, cancela a agenda, descansa, você não precisa. E ele me dando todo o apoio, porque eu falava com ele o tempo todo, ó, sim. tô mal, não consigo sair da cama, a memória veio, tudo eu compartilho com ele. Compartilhei a dor, ele entendeu demais, falou, não, descansa, você cancela tudo. E ali foram 2 a 3 dias de agenda cancelada, sem atender ninguém, muito depressiva num modo que nem... E isso aconteceu ano passado. Nossa. O ano passado. Eu estava numa dor terrível. Olha o tempo. Esse ano eu fiz 33 anos. Ou seja, olha o tempo que eu guardei essa dor. 32 anos, né? O ano passado. Sim. Guardando essa dor. E Deus entendeu que naquele momento eu suportaria encarar aquela dor. E ali, no último dia de tanta dor, eu falei com o Senhor, Senhor, eu preciso sair disso. Eu não suporto ficar na dor, me ajuda, eu tenho que sair dessa. E Deus falou comigo, com muita clareza, como nós estamos aqui agora, ele falou comigo assim, então ora por ele. Aí eu falei, é pra orar? Então tá bom. Senhor, começa fazendo justiça. Vai lá, Senhor, vinga. Senhor, prende. Senhor, se tá vivo, leva pra cadeia. E eu comecei orando assim. E aí eu fui diminuindo, mas no inconsciente, porque eu não tinha força para falar. Inclusive, antes de começar essa oração aí de justiça, eu me arrastei. Eu tava na cama de pijama sem banho, não sei há quanto tempo, vou nem falar. Mas eu só me arrastei assim pro chão, eu não levantei, eu só me arrastei pro chão e sentei no chão para orar, falar com Deus. E quando eu comecei a pensar, eu nem cheguei a falar com a minha boca, eu pensei, Senhor, faz justiça, Senhor, que ele seja preso, né, alcança, nananã. E Deus me falou, filha, tem certeza que essa é a oração? Eu não entendi. Eu falei com Deus, como assim? O Senhor não é Deus de justiça? O Senhor não faz justiça aos teus servos? Eu era uma menina inocente. O que eu fiz para ele? Quantas pessoas ele não estragou a vida? E eu comecei a indagar a Deus, todo no inconsciente. E aí foi no momento que a chave virou. E o Senhor falou comigo, filha, aqui no céu vai ter ex-ladrão, ex-prostituta, ex o que fez com você, vou nem falar o nome. Aqui no céu vai ter todo aquele que se arrepender de coração verdadeiramente. Naquele momento, Deus me pegou, uma menina vítima, e colocou na mesma régua. Eu imaginava uma régua naquele momento, e aqui estava a vítima, e do outro lado estava o homem que violou essa vítima, que acabou com a minha vida. Por muitos anos ele acabou com a minha vida. Porque além de não ter pai, além de não ter figura paterna, além de ter ausência de cuidados familiares, eu ainda carregava essa marca. E Deus me pegou e colocou do ladinho dele. Naquele momento eu entendi que eu tinha o mesmo valor que esse homem para Deus. Só que muitos não estão prontos para ouvir que a pessoa que te feriu, essa mesma pessoa tem o mesmo valor para Deus. E a pergunta que eu quero deixar aqui para algumas pessoas é, será que o Senhor quer oração de justiça? Será que Jesus não está nos ensinando oração de misericórdia? Depois da oração do Pai Nosso, está dizendo bem assim, olha, porque se você perdoar, o teu Pai que está no céu te perdoará.
Mas se você não perdoar, o Pai Celestial não te perdoará. Isso. Depois da oração do Pai Nosso. Mas quando o Senhor me colocou na régua daquele homem, quando o Senhor me perguntou, tem certeza que é essa oração que você quer? A minha oração mudou. Gente, como eu esqueci disso, né? Tão Sim, importante. mas eu já ia perguntar, e aí, perdoou ou Perdoou ou não? não perdoou? Mas o meu perdão, ele veio em forma de oração. Sim. Porque naquele momento que Deus me mostrou que amava aquele homem como ele me amava e que eu não era melhor do que ele, era como se o Senhor estivesse falando assim, filha, você é vítima, mas você não é melhor do que ele. Você também é pecadora. Ele também é, mas você também é. E eu te amo igual eu amo ele. Sim. E se ele arrepender, corre risco dele estar no céu e você não. É isso que você quer? Olha o que Deus me perguntou. E claro que Deus não ama o que ele fez, né? Exato. O que, não é isso que... E é o Deus arrependimento tá que falando. Deus quer. Assim como eu me arrependo do meu pecado todo dia, ele também pode se arrepender. Por isso que a minha oração mudou. E naquele momento eu abri a boca, parei de orar em pensamento e falei, Senhor, alcança a vida dele com salvação. Se ele ainda está vivo, no nome de Jesus, vai lá hoje, leva o arrependimento, leva a cura, que ele possa ter um encontro verdadeiro com o Senhor. E aí mudou quando a minha boca sozinha falou, sem programar, eu falei exatamente assim, meu irmão, eu quero te ver no céu. Acabou. Era como se, no momento em que eu chamei aquele homem de meu irmão, eu falei, meu irmão, eu quero te ver no céu, eu quero te ver salvo em nome de Jesus. Quando eu falei isso, acabou, passou. A dor foi assim, ó. Era como se fosse um fardo que tivesse sido desfeito quando eu consegui perdoar aquele homem. Então, Deus, ele nos dá o caminho, mas ele quer que eu fale, ele quer que eu faça, ele quer que eu confesse. A pergunta é, será que esse homem foi salvo? Nem sei, mas eu estou leve, eu perdoei.